Olá, aqui vamos conversar um pouco sobre a estrutura do robô. O SEM ele tem dois MPUs, um ESP32 que vai fazer o cálculo de movimentação do robô, e aqui temos um outro ESP que está servindo apenas de câmera. Na frente dele temos o sensor de distância. São 6 células de bateria para alimentar o robô inteiro. Não que precise de tudo isso, mas utilizamos as 6 para não precisar ficar carregando ele várias vezes e para ajudar no peso. Temos 2 motores DC e para ajudar no sinal de alimentação desses motores precisamos colocar alguns capacitores. Aqui embaixo nós temos a ponte H e um Arduino Uno que está servindo de slave do ESP32 no modo I2C. Também temos impressão 3D, 2 placas. Elas servem apenas para suportar os componentes. E entre as placas nós colocamos 4 barras roscadas de 3 milímetros para segurar tudo no lugar. Alguns enforca-gatos Muita cola quente. muita cola quente. E são 2 rodas de 9,5 centímetros. Então, eu fiquei responsável pela confecção do controle. E o controle ele foi feito usando um controle usado, um controle antigo de PS2, junto com o ESP32. E a gente usou uma bateria de lítio, a bateria recarregável, a 18650, junto com um circuito para poder carregar. E o controle ele se comunica com o ESP32 através do SPI, que é a interface periférica serial, que nada mais é que um método de comunicação utilizado em alguns sensores, Arduino e etc. E para carregar a gente usa um módulo, o TP4056. E depois o Akira fez a implementação de um display para poder fazer um debug do código de forma remota. Olá, aqui nós temos a apresentação do código do SEM. Vamos iniciar aqui pelo fluxograma, onde nós temos a ativação dos drivers I2C, o início da biblioteca do ESP-NOW, a habilitação da thread auxiliar que vai fazer a recepção e os envios dos dados entre o SEM e o seu controle. Vamos setar os parâmetros de I2C e iniciar e calibrar os 2 MPUs. Aqui nós temos uma verificação da interrupção do MPU, pois quando ele enche o buffer interno dele, ele vai ativar e enviar esses dados já pré-calculados para o ESP. Assim que os dados dos MPUs forem recebidos, ele vai fazer o cálculo desses dados já pré-calculados para uma formatação que seja utilizável para nós no programa. Vamos realizar os cálculos de PID usando os dados do controle e o dado obtido pelos MPUs. Nós vamos aplicar a saída dos 2 PIDs nos motores, dos 3 PIDs. Então vamos voltar novamente para o aguardo da ativação dos interruptores do MPU. Enquanto eles não ativarem, não existem dados a ser lidos e não existem cálculos de PID a serem realizados. Então, assim que forem ativados, vamos iniciar de volta aqui o nosso loop principal. Para o código, ele foi desenvolvido utilizando a plataforma Visual Studio Code com a extensão Platformio. Para o início do nosso código, em nosso void setup, nós temos então o início dos drivers I2C, onde nós temos também a ativação
nosso sensorzinho de distância, a calibração do MPU, então nós temos a ativação dele, a ativação do DMP, sendo ele um microcontrolador interno presente no próprio MPU, que vai fazer os cálculos das variáveis de angulação utilizando definições de fábrica, sendo elas as mais precisas de todas. Vamos fazer aqui a calibração usando dados já pré-calculados dos dois MPUs. Aqui nós temos o set dos parâmetros do PID, onde nós temos as variáveis KP, KI e KD, os limites de saída e o tempo que ele vai levar para cada loop. Essa parte é extremamente importante, pois nós temos um código que varia muito no tempo e isso pode acabar prejudicando o nosso desempenho. Aqui nós temos o início do ESP-NOW e aqui nós temos a criação das threads auxiliares. Esta é a que vai realizar o envio dos dados para o controle e esta vai fazer a recepção dos dados do controle. Em nosso loop, nós temos uma função para fazer a recepção dos dados e os cálculos do PID e uma segunda parte para fazer a obtenção dos dados do sensor de distância em 5 dados por segundo. Para na leitura dos ângulos, nós temos aqui então a parte que eu comentei referente ao interruptor do MP1. Então ele vai receber esses dados em um buffer, vai calcular esses dados para ângulos em graus. Aqui nós vamos utilizar apenas o ângulo que é importante para nós, sendo ele o para frente e para trás. Vamos fazer o mesmo para o segundo, e assim que ele obter os dois dados dos dois ângulos, ele vai tirar uma média entre os dois, realizar os cálculos do PID, utilizando então o ângulo e o valor do controle como referência, e assim que ele obter esses dados, ele vai enviar esses dados para os motores. Tá bom. Agora foi certinho.